gerenciamento de ativos se tornou cada vez mais necessário em grandes ambientes de produção. Mas para que esse gerenciamento seja feito de forma otimizada e muitas vezes automatizada, é necessário que se faça uma série de configurações de quais informações vão ser inseridas nesse sistema, em toda a vida útil desse asset em nossa cadeia de produção. Desde a gravação, ingeste, edição, enriquecimento de metadados, arquivamento, distribuição. Mas como que a gente constrói um ambiente desse, né? De modo que possa nos gerar frutos depois? Estou aqui com a Daniela Souza, da Digital, e a gente vai bater um papo com ela exatamente sobre esse desafio, né? Dani, faz sentido ter essa preocupação do ingeste desde toda a cadeia de produção, com todas essas informações? Sim, Boni, faz todo sentido. Eu acho que mais ainda agora, né? Mas você sabe que os primeiros grandes MANs, os primeiros desenvolvimentos de Media Asset Management começaram a surgir lá no final da década de 90, né? Talvez meio da década de 90 para frente, principalmente quando as produções de conteúdo audiovisual se intensificaram muito no sentido do uso de file-based, né? E de lá para cá, quando a gente pega assim, uma grande primeira onda no desenvolvimento dessas aplicações, elas sempre foram construídas em termos de arquitetura muito orientada ao processo. Então, desde o processo do ingest, da pós-produção e da distribuição, que até então nós não tínhamos esse mundo de hoje, né? Era uma distribuição única, né? Linear, e aquilo ia para um arquivamento para depois ele voltar num ciclo virtuoso ali de reutilização desse asset. Quando a gente olha para esse passado, os MANs, eles se tornaram gigantes, né, do ponto de vista da aplicação, porque eles também eram grandes orquestradores, e eles também tinham um aspecto do excesso de customizações, né? Então, cada cliente, efetivamente, ele tinha ali necessidades que às vezes eram muito específicas, e você passava ali, às vezes, mais de 1 ano, 2 anos, às vezes, ou às vezes era uma coisa permanente, que era customizando esse ambiente para ele poder atender a todas as demandas, e ele era orientado para o mundo interno, ou seja, as necessidades de produtores, de jornalistas, de pesquisadores. Ele tinha essa característica. Quando a gente olha para esse momento novo que a gente está vivendo, a gente começa a perceber que uma única aplicação de MAN, ele não consegue dar conta para todas as respostas que a gente precisa pensando nas novas janelas de distribuição. Porque ele tem que se comunicar com o mundo interno, mas ao mesmo tempo com o mundo externo. E quando a gente começa a falar em mundo externo, significa que o elemento de metadado ele vai muito além de um tagueamento tradicional que era baseado no modelo de vocabulário controlado. Ele, na realidade, ele tem nuances, né, do ponto de vista da pesquisa. Vamos pensar no YouTube como um exemplo. O YouTube, na realidade, o grande sucesso dessa plataforma é a capacidade que ela tem de você digitar qualquer palavra e ela conseguir indexar conteúdos e trazer esse conteúdo para você. Então, imagine se você pegasse todo o conteúdo do SBT, por exemplo, e você começasse a colocar ele no mundo externo, quais informações de relevância você acha que seriam pertinentes a estarem classificadas dentro daquele asset, ou pelo menos um atributo daquele asset, para que ele pudesse ser buscado por N dimensões? Então, eu acho que houve uma mudança bastante grande, né, de como é o mercado, como o mercado vem respondendo, e, ao mesmo tempo, as configurações de arquitetura elas são um pouco mais flexíveis. Você fugir desse grande orquestrador. Então, o que a gente vê também é que o ideal é que você possa segmentar a tua arquitetura, né? Separando da aplicação, separando da tua infraestrutura de rede, da movimentação do teu dado e, ao mesmo tempo, quais são as aplicações irmãs, digamos assim, que você pode conectar a esse teu ecossistema, que justamente vão cuidar de N outras tarefas, né? Que podem ser várias, né? Se a gente falar do ponto de vista da transcodificação, do ponto de vista da publicação em redes sociais, do ponto de vista da inclusão de, eventualmente, uma aplicação de machine learning ou de inteligência artificial, mas a gente já tem que discutir a questão de nuvem. Então, eu penso que o momento de hoje, a gente poderia olhar de 2 formas, né? Uma coisa são grandes estruturas como a de vocês, que têm um legado e vem de uma indústria muito tradicional. Então, é claro, você poder readaptar os seus fluxos de trabalho, o modelo de operação e se preparar para esse universo, ele é bastante complexo numa mudança de perspectiva. E existem, evidentemente, empresas que surgiram por diversas razões mais recentemente. Então, você preparar uma arquitetura do zero, sem legado,
é muito mais fácil hoje Sim. do que era há 20 ou 30 anos atrás, né? E assim, para fazer esse gerenciamento todo, né, a gente entra naquela famosa sopa de letrinhas ali, né? Aí vai pro VAN, é o PAN, é o MAN, é o DAN. Como é que a gente sabe o que realmente tem que ser, né, para o nosso negócio, para o tamanho do nosso negócio e que vai ajudar a gente a fazer toda essa estruturação? O universo do audiovisual hoje, ele não está restrito, evidentemente, a grandes produtores de conteúdo e broadcasters, né? Ele está dentro do mundo corporativo, ele está dentro das universidades, ele está dentro do ensino à distância, ele está dentro de N negócios, startups que surgem e começam a usar o audiovisual como a melhor ferramenta de comunicação. Uma das coisas que a gente sempre discute internamente é assim, se a gente pegar um produtor de conteúdo, como é o caso de vocês, a gente diz que o conteúdo é o core do business. E você tem outras indústrias e outros negócios que o conteúdo ele é apoio ao core do business. Então, quando você vai para essas empresas que o core delas não é o conteúdo, e sim o conteúdo apoia o negócio principal, vamos pegar uma XP, por exemplo. A XP usa do vídeo para tudo, mas o core dela é vídeo? Não. Então, você fala, poxa, então eles precisam adotar ali uma ferramenta de catalogação, indexação de conteúdo para explorar melhor seus assets. Será que eles deveriam fazer o mesmo nível de investimento que um broadcaster faria, por exemplo? Na minha visão, não. Quando a gente vem para um grande broadcaster, principalmente que tem legado de acervo, eu penso que o desafio é muito maior. Primeiro, talvez uma das maiores preocupações que se tenha hoje dentro dos grandes grupos de comunicação é o nível de investimento que você tem que fazer em infraestrutura para você poder cuidar da digitalização do teu acervo, por exemplo, que esse é um passo importante para a busca de novos modelos de monetização. Como é que você mantém essa arquitetura em pé? Qual é o custo que você vai ter de operação para efetivamente digitalizar esse acervo inteiro, né? E é aquilo, conteúdo a gente não para de produzir, então você tem que estar fazendo reinvestimento a cada ciclo de maneira muito constante. Então, assim, no meu modo de avaliar da sopa de letrinhas, né, do VAN, do PAN, do DAN e do MAN, quando a gente olha para as emissoras que possuem um core muito específico de produção de jornalismo, esportes e entretenimento, é muito comum que você tenha sistemas menores ali para atendimento da tua estrutura, que são os famosos PANs, estão focados em produção, né? O MAN, ele entra como uma ferramenta maior, como se ele tivesse que dar conta de todos os processos de movimentação de dado dentro da companhia. E eu acho que isso é um grande erro, porque a gente vai atribuir uma responsabilidade para essa ferramenta que é muito grande e ela vai estar muito mais orientada ao processo do que orientada ao negócio. E o negócio hoje, ele tem uma dinâmica e uma necessidade de flexibilização tão grande, eu acho que a gente acaba se restringindo e ficando refém de algo que efetivamente não necessariamente tem valor para o business, né? Então, eu acho que as atribuições de aplicações precisam ser repensadas, cada um no seu quadrado. Então, se o MAN tem a função de fazer uma indexação, garantir um arquivamento ali integrado, né, um HSM, etc., e, ao mesmo tempo, um exploratório para o universo externo, a gente tem que pensar muito bem qual é o nível de exigência que você vai aplicar para essa ferramenta e, eventualmente, você pode ter ferramentas irmãs que vão, cada uma ali, digamos, operar com o seu core, com o seu DNA, vão colaborar, vão ser muito mais flexíveis e vão atender, na medida da necessidade, a entrega que o negócio precisa dar.